Bom dia a todos. Quero, a partir deste momento, compartilhar com vocês mais uma porção do Salmo 107. A primeira meditação foi do primeiro versículo ao versículo 9, onde o salmista convida-nos a render graças ao Senhor, porque Ele nos reconduziu ou reconduziu o seu povo no caminho correto. O salmista mostra que os redimidos do Senhor estavam andando em caminhos erros, em caminhos errados, em caminhos áridos. E por causa deste desvio, deste caminhar erradamente, eles passaram fome, sede e não tiveram nem sequer habitação. Mas eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou de todas as suas tribulações e os reconduziu ao caminho correto. Deus saciou-os e os alimentou e lhes deu morada. E por esse motivo o salmista convida: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bondoso. Agora, do verso 10 ao 16, uma segunda meditação, o salmista nos convida a render graças ao Senhor, porque Ele nos livra dos nossos pecados e das consequências dele. Ouça o que diz o Salmo 107, 10 ao 16. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Meus queridos, está aí uma meditação fantástica. Esta segunda meditação do Salmo 107 nos convida a entendermos algumas coisas. Primeira grande verdade desse texto: eu e você não devemos desprezar a palavra de Deus, não devemos nos rebelar contra ela. É o que diz o verso 11: por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Rebelar-se contra a palavra e desprezar o conselho do Altíssimo quer dizer a mesma coisa, quer dizer rejeitar o que a Bíblia Sagrada diz ao povo de Deus. Quais as consequências disso? As consequências, meus queridos, quando se rebela contra a palavra de Deus, é o que diz o verso 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros. E aí o verso 11 diz: por se terem rebelado contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é considerada como luz para o nosso caminho. Portanto, se rebelar contra ela é assentar-se nas trevas. A palavra de Deus é o que nos garante viver com Deus, é o que acrescenta a nossa fé. Portanto, rebelar-se contra ela é assentar-se nas sombras da morte. É a palavra de Deus que, como um martelo que esmiuça a penha, ela nos liberta das cadeias. Mas aí rebelar-se contra ela é se tornar prisioneiro em aflições e em ferro. E ainda o verso 12 diz: de modo que eles abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Meus queridos, quando um homem cai fisicamente, muitas pessoas o levantam. Mas quando ele cai espiritualmente, quando ele se rebela contra Deus e contra a sua palavra, nenhum homem pode levantá-lo. Ele precisa se voltar para Deus. Ele precisa se voltar e clamar. E é o que diz exatamente o verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Meu amado irmão, meu querido, que está aí me assistindo, a palavra de Deus hoje, ela está sendo fácil de acesso. Hoje em todas as casas, ou quase todas as casas, tem um exemplar da Bíblia Sagrada. Hoje, pelas redes sociais, você pode baixar qualquer livro da Bíblia.
Mas não basta apenas ter um exemplar da Bíblia. Precisamos acatá-la, respeitá-la, vivenciá-la. O rebelar-se contra a palavra de Deus é o maior prejuízo para todo ser humano. É assentar-se em sombras de morte, é assentar-se nas trevas, é se tornar prisioneiro do pecado. E então, quando isso acontece, as aflições elas surgem, a queda é certa, as angústias da alma são verdadeiras, são uma coisa corrente na vida de todo aquele que rejeita, que se rebela contra a palavra de Deus. O que se deve fazer então numa situação como esta? O verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Olha o que é que Deus faz. Tirou-os das trevas e das sombras da morte. Ele lhes despedaçou as cadeias. Esses prejuízos, essas consequências de todo aquele que se rebela contra a palavra de Deus vai acontecer, de um jeito ou de outro. Mas eu quero lhe convidar a voltar-se para o que a palavra de Deus diz, para os conselhos de Deus por meio da sua palavra. Clame a Ele, e aí você vai sair, porque Ele vai lhe tirar das sombras das trevas, vai lhe tirar da morte. Ele vai despedaçar as cadeias infernais que lhe cercam. Por isso que o verso 15 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Deus arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Meu querido, você se encontra prisioneiro, se acha nas trevas, na sombra da morte, caído e ninguém consegue te socorrer? O conselho é um só: clame a Deus, volte-se para Ele e Ele vai te abençoar. Ele vai livrar você das trevas, das sombras da morte. Ele vai quebrar as cadeias que lhe cercam. Que Deus te abençoe. Amém.